Em Flechal, Cariacica, um jovem de 25 anos matou o companheiro da mãe, que chegou em casa bastante alterado. Esse homem de 42 anos teria chegado em casa sob o efeito de álcool e drogas. Ele saiu de casa, escuta só, na sexta-noite e só chegou na manhã de sábado. Aí o que ele fez? Ele foi até o quarto onde o enteado dormia e acertou o jovem com uma pedra. Esse rapaz, gente, mesmo ferido, ele conseguiu se levantar, foi até a cozinha, pegou uma faca para se defender e acabou ali no meio dessa confusão toda, matando o padrasto. No meio dessa briga, a gente para pensar, né? Uma mulher e uma mãe. Nós conversamos com essa mulher que viu o filho matar o companheiro. E ela disse que os dois não brigavam. Mas o marido chegou muito alterado ali por conta de bebida, ele também fazia uso de drogas, ele era usuário ali de cocaína e crack. Então a gente vai ouvir agora uma parte dessa conversa. Como é que era a relação do seu companheiro com o seu filho? Eles eram bem, os dois. Os dois estavam muito de bem. Mesmo que ele usava o negócio dele, a droga dele, mas ele sempre foi um homem muito bom. Para mim e para o meu filho, que ele pudesse fazer por nós, ele fazia. O Rubens usava crack. Ele chegava assim meio nervoso, aí eu falava para ele tomar banho, ele dormia, ele tomava e ia dormir. E o que a senhora acredita, então, que tenha acontecido, que tenha levado seu filho a ter tido essa atitude? Ele estava dormindo, meu filho, aí o Rubens foi para cima dele com a pedra, não sei o que aconteceu com ele, não sei se ele escutou. Aí, meu filho foi se defender. E meu filho era ali no DPJ, a gente vê ali, ele foi e falou, mãe, eu não queria fazer isso com ele, e eu fui me defender. Eu acho que uma droga, né, ela tira muito a vida da pessoa, né? Se ele não tivesse chegado alterado, indo pra cima do meu filho não tinha feito isso com ele, se defender, e aconteceu essa tragédia. A droga acabou com a minha família. É isso aí, gente. 2 vidas foram destruídas, né? A desse jovem que, para se defender, matou o padrasto e também da própria vítima. É isso que a droga tem feito. Destruído vidas, destruído famílias, e esse vai ser o nosso assunto de agora aqui no Fale Espírito Santo. Participa com a gente aqui no nosso estúdio. Eu recebo a psicóloga Letícia Santana. Obrigada, Lê, pela sua participação. Rusley Medeiros, que é especialista em segurança pública, professor entendido aí do assunto. Obrigada pela sua presença também. E o Fabiano, que já teve uma vivência, já teve uma experiência no mundo das drogas, né, Fabiano? E a gente pode extrair desse relato dessa mulher que participou com a gente aqui, a gente acabou de ouvir esse áudio, ela disse que o companheiro fazia o uso de drogas, Fabiano, e ficava na dele. Usava crack, usava cocaína e ficava ali quietinho no canto dele, né? Ele não era muito de ter essa alteração dentro de casa. Das vezes que você teve essa experiência, é possível afirmar que a pessoa consegue manter o controle da situação? Boa tarde. Primeiramente, boa tarde a todos, né? A princípio, a droga, ela vem minuciosamente, ela tem um comportamento que você não percebe. Você só vai entender a droga depois do efeito devastador que ela causa na família. No meu caso, eu passei muito tempo ali, como tendo a minha família, uma boa família, mas eu só percebi o que a droga fazia depois que eu perdi ela. Então, as pessoas só vão entender a droga quando ela causa uma dor. Agora, eles vão começar a entender o que é o significado da droga na vida familiar. Porque é a devastação, tira tudo aquilo que você mais tem de valor. E, Letícia, o que a gente vê é que mesmo que a mulher não faça o uso da droga, mesmo que o filho não faça o uso da droga, são vítimas, né? Porque é uma família que, infelizmente, foi destruída, né? Sim, são vítimas que estão ali nessa relação de codependência, né, junto com essa pessoa que está dentro desse quadro de dependência. E é como o Fabiano colocou, muitas vezes você não percebe a dimensão do problema até acontecer a tragédia que aconteceu. Porque a gente não tem controle sobre o outro dentro de um estado normal, muito mais sobre o efeito de drogas, né? É uma imprevisibilidade muito grande, é assumir um risco muito grande da própria vida e da vida das pessoas que você ama. Né? A gente conversou com essa mulher, ela tinha ali aproximadamente em torno de 4 anos de relacionamento com esse companheiro.
E quantas pessoas, não só mulheres, quantos homens, quantas pessoas de uma forma em geral mantêm um relacionamento com a outra pessoa que faz uso de drogas, achando assim, nada vai acontecer, porque mantém o controle da situação. Ele chega em casa, usa a droga dele, vai lá pro cantinho dele, fica de boa. Não faz nada contra mim, não faz nada contra meus filhos e tá tudo bem. Não dá para afirmar, Letícia? Não dá, Roberta, porque assim, se a gente parte do pressuposto que uma pessoa sob o efeito de drogas, ela mesma não tem o controle sobre as suas próprias ações, quanto mais o outro. Então, muitas vezes é uma ilusão que se estabelece, se dá uma sorte, se eu posso colocar dessa forma, de ninguém se colocar em risco, mas quando você assume a relação e essa pessoa se mantém no consumo dessa droga, você também assume o risco das consequências dessa imprevisibilidade, né? E, Rusle, geralmente os finais de quem usa droga, né, o que a gente noticia aqui, não são bons, né? Não são, Roberta. Boa tarde para você, para todos que nos acompanham aqui no Fala Espírito Santo. É verdade, Roberta. Quando nós entramos, né, e quando esses estudos relacionados ao tráfico de drogas, ao uso de drogas, dois caminhos. Ou você vai ser preso, ou você vai ser morto. Né? Não tem como, graças a Deus nós temos aqui o caso, né, do Fabiano. Porque ele saiu, né? Porque ele saiu dessa esfera, dessa situação, mas nem todos têm essa oportunidade que o Fabiano teve de entender o que está fazendo e sair antes que seja tarde demais. A droga, ela não é ilícita à toa. E ela não é só ilícita aqui no Brasil. No mundo inteiro, nós temos essas relações de drogas ilícitas justamente porque elas, como Letícia muito bem colocou, né, ela vai afetar não apenas a questão psíquica, mas ela afeta a relação social. Né? Então, todo esse contexto, Roberta, traz pra gente justamente essa ideia de que droga não combina e essa droga vai te levar ou para a cadeia ou para o caixão. É inevitável que a gente não consiga perceber isso. Então, o Fabiano colocou aqui muito bem, né? Ele teve essa oportunidade, ele conseguiu ver, mas ele também entendeu tudo aquilo que aconteceu, né, quando ele estava no mundo das drogas. Então, para você que está nos acompanhando, é um alerta para você, para sua família, né? Entrar no mundo das drogas não é um caminho seguro e certamente não dá para permanecer porque você coloca em risco tanto a sua família quanto a sociedade. O que no dia seguinte, Fabiano, você acordou e falou assim, meu Deus, eu fiz isso, eu cheguei a esse ponto. Tiveram situações assim com você? Eu tive uma situação na minha vida que eu estava da cobertura da minha casa e fazia 3 dias que eu estava usando droga. Né? E dormi ali de cansado, com fome, mas quando eu acordei, eu olhei no espelho, eu vi que eu estava todo destruído. Né? E minha filha ia acabar de chegar para me visitar, isso era no final de semana. Eu estava com vergonha de ver minha filha por estado que eu estava. Que ela ia perguntar? Que ela ia perguntar o que aconteceu, né? Aconteceu. E eu comecei a entrar numa depressão. Aquela depressão, eu queria me jogar da varanda, eu queria me matar, porque eu não aceitava a situação que eu estava. O meu subconsciente já não estava mais conseguindo assimilar o que eu estava fazendo comigo mesmo. Né? Nem com você e nem até mesmo com pessoas que você amava? Por exemplo, você tentou contra alguém que você amava, pessoas que você tinha um bom relacionamento, igual um caso que a gente viu como esse? Porque segundo essa mulher, gente, o companheiro dela e o filho tinham uma boa relação. Então, peraí, se tem uma boa relação, o que justifica? Infelizmente é a droga, né? Eu tive uma boa relação de 12 anos. Eu tenho essa filha minha de 21 anos, está se formando no IFES agora, eletrotécnica. Então, eu tive 12 anos de um bom relacionamento, mas com as drogas. Mas chegou um tempo que o nosso cônjuge, o nosso parceiro, ele se cansa. E quando ele se cansa, ele abre mão. E quando ele abre mão, a pessoa que está consumindo a droga acha que está no poder de fazer o que quer. Mas não é porque ela está no poder, é porque a droga deu o poder na mente dela para ela fazer. E nisso ela acaba perdendo o controle e fazendo coisas que ela não está no seu próprio domínio próprio. Aí que ela vem começar, a droga começa a destruir a família, como destruiu a minha primeira família. O que você perdeu? Primeiramente, eu perdi uma tranquilidade, entendeu? Porque eu falo para você, eu conheci o amor de verdade, né? Perdi minha filha com 6 meses de nascido, hoje ela tem 21 anos, hoje eu consegui recuperar essa confiança da minha filha, né? Recuperar a confiança dos familiares dela. Né? Então a minha vida agora ela começou a tomar outro rumo depois que eu reconheci que eu estava me degredindo e até fazendo mal a outras pessoas, como principalmente a minha família.
A sua esposa, na época, aceitava? Qual era a postura dela, por exemplo, quando você chegava em casa, fazia uso das drogas? Como que ela se portava? Ela pedia para você parar ou ela aceitava? Não, nós discutíamos muito, brigavam muito, porque eu estava sempre no horário que eu estava na minha casa, não é horário que um pai de família tinha que estar dentro de casa. Então eu comecei a agredir a integridade da minha família. Chegando no horário do oportuno, chegando drogado, ela com a janta pronta eu não comia porque eu estava drogado. Isso começou a afetar o emocional dela. Aí começou as crises e brigas dentro de casa. Letícia, isso mostra que a gente não pode normalizar, né? Tem alguém, um familiar que faz uso de drogas, não dá pra gente normalizar, achar que é aceitável isso, né? Não, não dá. E principalmente se tratando de um cônjuge que está ali dentro do ambiente, dormindo e acordando com aquela pessoa, muito menos, né? Porque você sabe que você está ali naquela condição correndo perigo. E essa questão, Roberta, que vocês estavam falando em relação assim, à aceitação desse cônjuge, né? O quanto esse cônjuge deve aceitar ou não aceitar e como é que é esse posicionamento. Não é fácil também para a companheira, vamos colocar nessa questão do feminino, tomar a decisão de sair da relação. E muitas vezes a aceitação ela está muito mais relacionada a uma dependência financeira, ou econômica, ou emocional, e a pessoa fica ali correndo risco, sabendo que está correndo risco, porque as forças delas não são suficientes para muitas vezes para que essa pessoa saia daquela condição. Então você trouxe o exemplo da sua esposa, né, que viveu um período de sofrimento. E por que continua ali? Muitas vezes continua ali por muitos fatores, por se lembrar da história dessa pessoa sem as drogas, de repente é uma pessoa íntegra, que tem um bom coração, que ela acredita que vai melhorar, então a esperança faz com que ela continue, a dependência econômica, a dependência afetiva, a dependência emocional, a falta de apoio. Então, muitos são os fatores que fazem com que essa mulher permaneça na relação. O que é importante a gente frisar aqui, se existe aqui uma mulher nessa condição, é que ela não fique sozinha, que ela não guarde só para ela esse problema, porque sozinha ela não dá conta de resolver. Então, ela precisa acionar a rede de apoio, a família, os vizinhos, buscar ajuda de outras pessoas, até mesmo das instituições públicas, da igreja, porque sozinha ela não dá conta. Ela precisa dessa estrutura, até mesmo para reestruturar esse casamento, essa família, ou para sair também desse casamento. Então, essa mulher ela não dá conta sozinha, ela precisa, sim, de um apoio, de uma ajuda. E olha, infelizmente, esse não foi o único caso, gente, que teve ligação com as drogas no final de semana. Tivemos mais um outro que terminou em morte, que foi de um adolescente de 14 anos. Não, você não ouviu errado. A gente está falando de 14 anos. Era para estar na rua, jogando bola com os amigos, mas não. Rian Rodrigues teve o futuro interrompido pelo envolvimento com o mundo do crime. Ele foi morto a tiros na noite de sábado, ao lado ali da pracinha da Ilha de Santa Maria, aqui em Vitória. Testemunhas contaram que Rian estava sentado na calçada com alguns amigos quando um homem encapuzado se aproximou do grupo e efetuou vários tiros contra Rian. Ainda de acordo com testemunhas, ele era o verdadeiro alvo de suspeitos. E geralmente é assim que começa, né? Vamos parar para pensar, mesmo o Rian sendo tão novo e ele se envolveu aí com o tráfico de drogas, a família, a gente fez de tudo, viu, para tirar esse menino dessa vida. Mas infelizmente não conseguiu e a gente vai ver agora o depoimento de um parente à nossa reportagem. Tirou ele de Vitória, levamos ele para Vila Velha, colocamos na escola, ele fugia, a gente ia atrás, minha mãe fez de tudo, o pai dele ia atrás, a mãe, mas acabou nisso. Não vale a pena, só tem dois caminhos, cadeia ou caixão, e é isso, jovens, fique ligado, ainda há tempo de sair se vocês estão nessa vida, há tempo de vocês sair, pede ajuda, família, a gente ajuda, pede ajuda a alguém, pede socorro se está difícil de sair. É assim, né? É assim que começa, né, Rusley? Geralmente é nessa fase mesmo, na adolescência. É assim que começa e é assim que termina, infelizmente, Roberta, né? Nós temos aí esse exemplo, claro, de como começa e de como termina. Aqui no Fala Espírito Santo, a gente noticiou na semana passada um caso também de um adolescente que estava com envolvimento, segundo a família, era gerente também, né, de drogas lá na região da Serra. Então, isso demonstra o quanto os nossos jovens estão propícios a ingressar neste mundo
seja por diversos fatores, né? Um dos principais fatores aí é justamente de encontrar nestes locais um empoderamento, uma força, né, de que um pertencimento que às vezes eles não encontram no mundo, né, vamos dizer assim, no mundo comum ali daquela sociedade. Então é importantíssimo que você que está nos assistindo, se você tem o seu filho envolvido com droga, procure, né, como a Letícia colocou aqui, procure, seja uma ajuda psicológica, seja o próprio Estado. Nós tivemos aqui, enquanto estávamos falando também, Roberta, nesse programa relacionado a esse outro adolescente, da importância também de se buscar e da mãe, inclusive, denunciar o filho, né? Para que a gente não consiga aí encontrar o filho caído no chão, né? Que não vai enterrar o filho. A gente imagina a dor que seja para uma mãe enterrar o filho. Então a gente precisa deixar isso muito um alerta aqui. O tráfico de drogas é um meio fácil num primeiro momento para você conseguir alguma coisa, mas ele vai te tirar aquilo de mais precioso que a gente tem, que é a vida, e o Fabiano colocou também, a liberdade. São os dois sentimentos principais, a vida e a liberdade que nos são retirados, nos são ceifados, e também a tranquilidade da nossa família. Porque imagina a mãe ter que enterrar o filho por conta de ingressar nesse mundo das drogas e, repito, não é um mundo que está ali para te ajudar, que vai te potencializar ou propiciar alguma coisa. Ele só vai te sugar e quando você não servir mais, ele vai te jogar fora, ou você vai morrer ou você vai ser preso. É a mãe do Rian sofrendo. Essa outra mulher também que perdeu o companheiro, né, sofrendo porque também vê o filho ser preso. E também aqui, olha só o depoimento do Pablo Luiz Ribeiro da Vitória. Ele diz: boa tarde, eu vivi uns 20 anos na dependência das drogas. Eu pensava que era só um momento passageiro, mas quando eu acordei, ó, já era tarde. Já tinha afetado a mim, meu emprego, minha família. Perdi 9 anos, tomei justa causa, mas graças a Deus acordei, né, e recuperei tudo. Que bom, Pablo Luiz, que você também está aqui dando esse depoimento pra gente. E com você, Fabiano, com quantos anos que você conheceu as drogas? Conheci a droga com 14 anos de idade. Logo que eu saí do bairro São Pedro, eu saí de fugitivo de lá, fui para o bairro da Penha. No bairro da Penha, eu me entrosei com essa criminalidade do bairro da Penha e conheci a droga. Foi aí onde a droga começou a entrar na minha família, só que eu não estava percebendo. Eu achava que era tudo só uma vibe que eles falam. É uma vibe, é só uma brincadeira, tá bonito, tá gostoso, nós estamos se divertindo. Tá na modinha, né? É, mas passou um certo período que ela conseguiu entrar de verdade, aí eu comecei a entender que ela estava me destruindo. Porque eu já não comia mais sem usar droga, eu já não ia mais pra rua sem usar droga, eu não dormia mais, não tinha sono, tinha que usar a droga para dormir. E nisso, as pessoas que estavam ao meu redor tinham que conviver comigo no efeito da droga. E isso começou a afetar toda a minha família e a minha parentela que estava ao redor. E eu achei que até que eu estava no comando. Porque eu achava que se eu uso droga, eu sou o mais bonito. Mas não é. A droga, ela estava tirando aquilo que eu tinha mais de importante. O afeto familiar. A minha família já não tinha mais compaixão, já não tinha mais afeto, já não chamava para almoçar, nem tomar café mais, porque eu estava em condições de droga. A família, ela não quer ter esse trabalho mais. Por isso que agora elas pegam e usam as casas de recuperações, né? As comunidades terapêuticas. Porque a família, ela se sente coagida com o filho, ou com o neto, ou com o marido, coagida. Ela se sente perseguida, ela se sente pressionada por uma pessoa da família que está usando droga. Porque elas entendem que essa pessoa da família que está usando droga pode ter um outro tipo de comportamento. Então elas não querem reprimir, entendeu? Elas preferem se coagir e permite que aquela pessoa faça isso. Isso aconteceu comigo por vários e vários anos da minha vida. Porém, chegou um momento que eu consegui acordar. Tem um depoimento aqui que eu imagino que seja a realidade de muitas mulheres. A gente vai até preservar a identidade dessa pessoa, que ela diz que tem um companheiro que é um homem bom, tem um coração generoso, é um bom filho, mas não pode beber sequer um copo de cerveja. Começa com a cervejinha para relaxar e aí vai evoluindo, bebendo a noite toda. E por mais que esteja determinado a ficar só na cerveja, né? Ela diz aqui que acaba usando cocaína, perdendo os pertences pessoais, gastando tudo que ganhou no trabalho, pesado que faz, todo fim de semana é isso. Aí o que aconteceu? A família já acostumou.
ninguém ajuda, que é o que o Fabiano disse aqui. E quando eu recorro a ele, sou hostilizada. Gente, ela faz um alerta, álcool leva a droga destrói casamento. Estou ouvindo que devemos pedir ajuda, não tenho mais rede de apoio nem da família dele. Tá? Ela quer saber, assim, que ela já pensou até em separar, que é um verdadeiro desespero. Letícia, muitas mulheres acabam no início achando assim, né, vão entender a vibe dele, como disse o Fabiano, mas depois vai vendo que a coisa só vai evoluindo. Sim, e assim, eu até entendo a palavra não querem ajudar, mas não tem recursos para ajudar. Não tem recurso, não tem forças, não tem braços, não tem pernas. E muitas vezes o motivo da permanência é justamente esse histórico, de realmente ser uma boa pessoa, ser uma pessoa trabalhadora, um bom pai, um bom marido, enfim. Mas se de forma intermitente ela vive essa situação de risco, e essa quase que se colocando em risco, né, de tempos em tempos, ela precisa tomar uma decisão. E se a decisão for separar, ela sabe melhor as consequências disso. Mas o que eu percebo muitas vezes é que a comunidade também não está preparada para receber essa mulher. Essa mulher, muitas vezes, ela é julgada e subjugada e colocam para ela a responsabilidade também de ter que cuidar desse casamento, dessa família, desse marido, sendo que, em muitos momentos, ela entregou uma vida inteira para essa relação. Então, essa mulher, ela precisa, sim, ela precisa de ser muito bem acolhida e ela precisa ser incentivada a tomar decisões também para a sua própria vida e sua própria dignidade, porque é bem possível que ela passou aí uma existência investindo nesse casamento e ajudando essa pessoa. E para sua própria segurança também, né, Letícia? Isso mesmo. Você tocou num ponto muito importante para a gente finalizar, Rosley. Né? Às vezes a família está ali. Como que ela se prepara para lidar com um familiar que chega sob efeito de drogas, igual esse caso que a gente está usando hoje para noticiar esse assunto, né? A pessoa está dormindo e foi acordada com uma pedrada. Pois é, nesse caso em específico, né, aparentemente está bem característico ali a legítima defesa desse jovem, né, para se defender e proteger a sua vida e a vida ali da sua mãe. Mas existem duas situações. Uma é a primeira situação, em que ele está fazendo uso de drogas, chega lá alcoolizado ou drogado através de drogas ilícitas, e aí você tem que conversar com ele, buscar ajuda terapêutica, buscar um auxílio, seja na igreja ou seja em qualquer outra rede de apoio. Esse é o primeiro momento, Roberta. O segundo momento é quando você começa a ver uma escalada de violência. Neste caso aí, você tem que acionar a Força de Segurança Pública, você tem que procurar a delegacia, fazer os registros para que o Estado tente te proteger, tente te encaminhar para uma rede de proteção e também encaminhar aí esse indivíduo para um devido tratamento. Então, existem dois momentos. No primeiro momento, se for só aquela situação de droga, sem o uso da violência ou sem uma escalada, porque, Roberta, perceba, essa pessoa, né, que você disse aí, essa mulher, ela já começa a dar sinais de que haverá um aumento, uma escalada da violência. E quando isso acontece, Roberta, aí a gente já tem que ter procurado as forças de segurança para medidas protetivas, para ações mais eficazes, para garantir a vida desta mulher e também a vida dos filhos e de toda aquela família. Perfeito. Obrigada, Rosley, pela sua participação. Obrigada, Letícia Santana também pela sua contribuição. Fabiano, muito obrigada também por estar aqui dando esse exemplo de que é possível sair dessa vida, dar a volta por cima e recomeçar mesmo que seja do zero. Obrigada, viu?